Olá, estamos aqui hoje para dar continuidade aos nossos assuntos com mais um episódio de muita informação, já que o propósito deste canal é trazer informação de qualidade. Para quê? Para que você possa cuidar da sua saúde, ser um autogestor da sua saúde. E hoje, ó, eu estou até vestida. Hoje o nosso tema é movimento. Eu estou com a Eve Pisani e nós vamos estar falando sobre yoga, tipos de yoga, movimentos, longevidade saudável e muitos outros temas. Então, Eve, seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer enorme estar aqui. A Eve é uma... Se apresenta, Eve, vou deixar para você se apresentar. Então, Eve Pisani, trabalho já com yoga há muito tempo, como praticante desde os 16 anos, e venho, né, de uma família com a mãe, professora de yoga, então já nasci num berço de yoga, o que facilitou muito essa caminhada, e venho de algumas formações de yoga até chegar aonde eu estou hoje, com a Escola Kaiut Yoga Caxias, que é uma escola licenciada no método Kaiut. Você é psicóloga também, né? Eu também sou psicóloga. O que facilita muito também. Também psicóloga. Aliás, eu entrei para o yoga como profissão em função de uma experiência que eu tive com um paciente. Um paciente numa situação muito crítica, que ele já não respondia a nada. E nada mesmo, ele tinha episódios de se perder na rua, ser encontrado dias depois, de internação. E quando tu não tinha mais ao que recorrer com as ferramentas da psicologia, eu comecei a usar algumas técnicas de yoga, como o relaxamento, o sentir, o perceber a respiração, e essa pessoa começou a responder bem. E aí eu comecei a ir cada vez mais pro caminho do yoga, mas entendendo que é um movimento que acontece muito junto, né? Tendo a psicologia como profissão primeira. E eu acho que em nenhuma aula minha ela está dissociada da psicologia. Não mesmo, tá? Não está mesmo. Eu tenho testemunho eu aqui posso hoje. dar testemunho, não está mesmo. Eu falo que as aulas são uma terapia para mim, né? Sim. Não é porque você está aqui, mas é porque eu falo para as pessoas isso. A Nata é minha aluna, tá? Eve, o que é yoga? Então, a gente poderia ir para vários conceitos. Se fala muito que yoga é união, mas eu acho união, ele vem da raiz, né, da palavra yoga no sânscrito, que sugere união, mas é vago porque é união do que com o que, né? Hoje eu entendo que é essa conexão do corpo com o cérebro, nesse lugar da neuroplasticidade mesmo. E conexão de tudo, com o meu pensamento, com a minha fala, com as minhas ações, tem que ter uma conexão, tem que ter uma coerência. Então, o yoga ele tem que te levar para esse lugar de coerência. De inteireza, e de inteireza. Tem uma frase, uma tradução que é dos Vedas, né? Essa coisa mais hindu, dessa cultura hinduísta, que traz como um conceito yoga, fazer yoga é você dissolver o problema que você ainda não sabe que vai ter. Olha que interessante isso, né? Eu achei isso fantástico, que é por aí. A gente está, com a prática de yoga, construindo um futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Dentro desse conceito da neuroplasticidade. Da neuroplasticidade, da saúde, da longevidade. Tem um lugar que é escolha, né? Dentro desse caminho, é claro, tem um lugar que deu azar, sabe? Mas um percentual enorme são todas as escolhas que eu faço. E eu vejo que o yoga é uma excelente escolha nesse caminho da saúde,
nesse processo de entender longevidade, de entender o envelhecimento como um processo evolutivo e não num olhar de decrepitude, Sim, sabe? sim. E para isso precisa estar com o corpo com flexibilidade, porque um corpo flexível tem uma mente flexível também, né? Eu até substituiria a palavra flexibilidade, que parece que é um corpo que é até meio frouxo, né? E a gente trabalha muito com a ideia de estrutura também, De estrutura. na nossa prática. Então, eu diria um corpo com adaptabilidade. Que também nos remete a um outro conceito de yoga que a gente trabalha no método, que o yoga, o que o yoga quer? Devolver para a gente a nossa natureza, né? A nossa condição natural. E o que é a nossa condição natural? É isso, é aquela adaptabilidade de se mover em situações adversas sem ter um estresse negativo, sabe? Que eu acho que hoje a gente está muito levado para tudo tem que ser confortável. E se a gente for lá para trás, nos nossos ancestrais de milhares de anos atrás, eles eram altamente adaptáveis. Até porque não tinha todo esse conforto, né? Não tinha essa cadeirinha linda. Não tinha aqui, cadeirinha né? linda, não tinha o tênis, né, de R$2.000. Com amortecimento. Era o pé no chão. O pé no chão. E é isso, por isso a gente trabalha tanto o pé também no yoga. Porque a gente tem que desenvolver esse conceito de adaptabilidade a partir do pé. E de um pé como pata. Nós vamos falar disso. É. Mas antes de falar nisso, Vamos lá. Eve, uma coisa assim que eu tenho muitos questionamentos, inclusive quando eu indico o Kaiut para as pessoas, o que é o Kaiut, o que é o Kaiut, mas assim, eu iria um pouquinho antes, né? Existem diferentes tipos de práticas de yoga como prática aqui corporal, porque a gente sabe que o yoga é muito, muito mais amplo em termos de Índia, né? Em termos de... Mas aqui no Ocidente, as práticas de yoga têm muita diferença entre quais são os métodos que tem, quais são as práticas e por que o Kaiut? Então, eu acho que tem muitos tipos de yoga. Métodos mesmo, ele implica já todo um outro conceito, né? Então, a gente tem o Hatha Yoga. O que é o Hatha Yoga? É tudo que a gente faz com o corpo. Então, o Kaiut, ele indo pela essência, né, do que seria o Hatha Yoga, que é o que eu faço com o meu corpo. Sim, Kaiut Yoga é Hatha Yoga. Né? Agora, tem várias maneiras de você fazer, praticar, mas, principalmente, eu acho que o Kaiut, ele tem um diferencial porque ele não olha para as posições e como tu fazer uma posição A ou B, mas por que você faz as posições, sabe? Dentro do nosso conceito de yoga, a gente trabalha muito com função e propósito. E por isso que ele foi sendo construído enquanto método, porque ele tem todo um fundamento e ele foi desenhado pelo Francisco Kaiut, que daí vem o nome, né, de Kaiut Yoga, é o sobrenome dele, pelo entendimento que ele foi fazendo e também querendo fazer de tal forma que isso possa ser replicado sem que se perca a qualidade e sem que se perca a parte científica mesmo da coisa. Por que o Kaiut Yoga funciona comigo, funciona com ele, funciona com centenas, milhares de professores hoje, funciona com todo mundo. Porque a gente tem uma base, é um método. Quer dizer, eu tenho minhas características de personalidade e tudo mais, e a minha aula tem um tom, mas ela tem uma estrutura igual a todas as outras. Sim, sim. Então, eu acho que é isso, sabe? O que nos diferencia é isso. E, como tu falou, aqui no Ocidente, quando o yoga foi trazido da Índia para o Ocidente, via Estados Unidos, ali a gente teve um gap. Eu acho que muita coisa se perdeu, porque se entrou muito na área fitness. E se deu uma ênfase muito grande às posições, em detrimento do porquê. Para que tu está fazendo aquilo?
sabe? Então, tu vê corpos fazendo uma posição que não vai ter ganho nenhum. Que o corpo não tem estrutura. Muito pelo contrário, Muito né? pelo contrário. Quer dizer, fazer a posição pela posição num lugar super egóico, assim, de eu conseguir fazer. E eu sei porque eu passei por isso também. E aí vai totalmente contra já o conceito de yoga, que é a união, né? Exato. Aí eu estou buscando algo egóico, né? Egóico. Fazer por fazer. Uau, consegui, em detrimento de... Tira uma foto bonita, né? Bonita, posta, né? Em detrimento do quê? Talvez de uma lesão que eu vou fazer no meu pescoço daqui a 10 anos. E nós não estamos falando aqui que todo mundo que faz Hatha Yoga, coisa, entre nesse lugar, né? Claro. A gente está dizendo que historicamente... Historicamente, a gente tem um volume de machucado, sim, sabe, com yoga. Inclusive, eu não lembro agora o nome, mas tem um... É um jornalista, eu acho que americano, que o livro é A Ciência Moderna do Yoga. E ali ele traz várias questões, vários problemas e machucados que foram consequência de uma prática de yoga, que é dissociada do propósito. Até porque nós temos que pensar que, igual a medicina chinesa, não dá para replicar o que acontece na China, por exemplo, a prática lá na China, replicar para o Ocidente, porque são conceitos diferentes de vida. Né? É outra... Saímos de uma outra base. Né? Sim. Então, se nós pensarmos em termos de prática na Índia, eles praticam yoga desde que nascem, né? Desde que nascem, né? Então, é um quadril diferente, é uma estrutura diferente do corpo. É uma genética diferente. E é uma cultura geral diferente. A alimentação é outra. A forma como eles se posicionam para trabalhar, a gente vê... Eu nunca fui para a Índia, mas, enfim, acompanho muito matérias sobre essa parte industrial da Índia. Sabe, tu vê muitas pessoas trabalhando numa linha de produção dentro de uma indústria agachados. Isso, eu tenho uma colega que foi para a Índia e falou que no próprio metrô, no trem, eles estão agachados, não tem bancos. Então, já dá uma outra estrutura de quadril. De quadril, né? E a gente aqui... E aí também veio o olhar do Francisco no desenho desse método, que ele olhou para o yoga ancestral, o yoga que era praticado muito antes dos Vedas, nas florestas, enfim, mas virando o olhar para o ser humano moderno. Sim. Que é moderno vendo assim, pós-revolução agrícola. Né, onde se saiu daquela vida nômade e se veio para um movimento lá repetitivo. E a alimentação também ficou restrita ao que a pessoa plantava. Isso. Também se vê um monte de outras doenças, né, que se partiu daí. Então, chegou na era industrial, mais ainda, um movimento repetitivo. E sentados, né, Eve? Muito tempo. O sentar hoje é o novo fumar. É muito tempo sentado. Fala disso, Eve. Né? Fala disso, dessa questão. Porque assim, eu faço e indico o Kaiut exatamente porque uma das técnicas que eu trabalho é o Nil Seitai, que é um ajuste e um alinhamento. E o que eu percebo nesse trabalho? É que as pessoas, quando estão desalinhadas no quadril, principalmente, né, quando tem um desequilíbrio no quadril, elas desequilibram todo o corpo. Todo o corpo. Inclusive emocionalmente. A gente não fala muito em alinhamento. Né? Você sim, no método não, mas assim... Isso. Na terapêutica, sim. Fala né? nisso. Porque a gente tem um corpo humano. O corpo humano, ele já vem, na maioria de nós, com uma dominância cerebral, que faz com que a gente faça muitas coisas com uma mão só, com uma perna só. Então, naturalmente, é impossível a gente ter um alinhamento. A gente é assimétrico. Né? A gente é naturalmente assimétrico. E, segundo muitas pesquisas, talvez por isso que a gente faça muita coisa tão bem. Né? Justamente por isso. A gente não é cartesiano, assim, nas nossas medidas. Dificilmente alguém tem um lado do corpo igual ao outro.
E se a gente talvez buscar um alinhamento aí, até como tem alguns métodos de yoga que buscam, a gente acaba Machucando. Porque a gente está indo contra a natureza daquele corpo, contra o desenho daquele corpo. Por isso que a gente diz assim muito no método, o yoga é para todo mundo, né? Usa muito, esse método é yoga para todo mundo, mas não necessariamente da mesma forma e no mesmo momento. Sim. Então a gente tem essa... E isso é algo que eu acho muito bacana nas aulas, porque eu pratico há quase 5 anos, né? Quase 5 anos. Exato. E entra um colega novo e ele está praticando lá junto comigo no tempo dele, Exato, na forma que ele pode. E também querendo levar para essa pessoa essa possibilidade de ela resgatar a sua mobilidade original, né? Original dentro da possibilidade daquele corpo. E por isso que é bacana também que tu pode estar lá com um atleta fazendo aula, buscando performance, e tu pode estar com uma pessoa, como já aconteceu, que chega na aula de muleta, que não tem um pé, mas ele está fazendo o yoga junto. E cada um está tendo um ganho absurdo dentro daquele caminho que ele pode ser levado para extrair dentro da sua possibilidade o melhor. O melhor para ele, né? Para ele, nesse resgate de mobilidade. E aí, antes que tu falou, né? Então, uma flexibilidade no corpo implica uma flexibilidade na mente. Sim. Tá? Com essa ideia, sim. Que tu gera, assim, nesse resgate, uma conexão tão fantástica com o cérebro que te traz esse senso de uma abertura, de uma clareza, de uma lucidez no entendimento, na compreensão do teu caminho de vida. E os insights, né, Evi? Muito comum. Me chama muita atenção. Claro que eu vou para a aula, eu tenho desenho, porque faz parte do meu trabalho, do trabalho, o teu olhar, né? O meu olhar. Mas eu olho, neste momento, é o momento que eu olho para mim, né? Para mim. Mas perceber aquela sutileza de estar trabalhando o pé e sentir aqui na cervical é algo que você diz, então aquela dorzinha de cabeça pode vir lá do pé. Né? Ver essa conexão, aqui eu volto a ressaltar assim, que como nós perdemos esse olhar para o sistêmico. Exatamente. Como nós olhamos assim, meu pé dói, é o pé. Nem sempre. Nem sempre, ele pode ser só uma dor reflexa. Só uma dor reflexa. Mas como na sociedade nossa, ocidental, nós olhamos o corpo particionado e nós perdemos o sistêmico. E a academia não dá isso. Não dá o olhar. Não é que não aconteça, porque acontece independente de eu saber ou não, né? Só que aí eu posso me machucar porque eu não percebo isso no meu corpo. Eu acho que esse é o grande ganho do yoga. É perceber que se eu estou fazendo lá uma postura e se eu respirar e soltar, eu vou mais longe, sabe? E da onde vem essa coisa que te segura? Isso! Sabe que às vezes que não está no corpo. Né? Tem ali nesse corpo, tem uma história de vida. E eu ouvi uma vez do pai do Francisco, numa conversa paralela, no encontro, ele me disse assim, você nunca dá aula para uma pessoa. Você dá aula para uma história. A gente não sabe o que passou com aquela pessoa desde a infância dela, as questões de abuso, não só abuso sexual, abuso verbal, abuso psicológico. Sabe, eu não sei. Isso eu dando aula para aquele corpo, eu não sei, mas eu tenho que considerar. Tem que considerar. Sabe, eu não posso achar que todo mundo pode chegar no mesmo lugar. É muito incrível isso, né? Porque quando a gente começa a observar isso, a gente não sabe, mas o corpo conta. O corpo conta. Né? Claro que a gente não precisa contar para a pessoa que a gente está vendo, porque aí é invasivo, né? Mas a partir da estrutura do corpo, o corpo conta a história daquela pessoa, né? Claro. Tanto quando chega um aluno, eu observo muito como ele se move, como ele não se move, porque eu não posso perguntar
esse tipo de coisa para ele, porque não é da minha alçada. Mesmo que eu seja psicóloga, eu não posso entrar no viés psicológico, porque isso é de um ambiente terapêutico, né? Então, não posso, e não quer dizer que eu não esteja enxergando que ali existe uma possibilidade disso ter acontecido. Né? E que talvez essa rigidez dele toda não seja nem do corpo. Mas a Ivy, às vezes, na aula, ela diz, solte, relaxe, sabe, aqueles compromissos, aquela rigidez que você tem de pensamento, solte, experimente. E é tão incrível isso, sabe, eu experimentar, dizer, vou tentar aqui, soltar um pouquinho, né, vou soltar um pouquinho. Eu acredito muito que o trabalho terapêutico, ele só se complementa com o trabalho corporal. Sim. Só quando a gente passa pelo corpo o conhecimento do experimentar, soltar, né? Porque só a fala... Claro. Sim, a fala cura muitas vezes, né? Mas o corpo registra. Tá tudo ali, né? E eu preciso trabalhar essa rigidez no corpo. Certo. Né? Então, assim, de novo, aqui um testemunho. Eu tive muita evolução através dessas percepções. De perceber, dizer, mas eu posso ir mais, por que eu não estou soltando aqui? O que está me travando? Vou experimentar. E aí ter uma evolução assim muito rápida, né, na postura. Não era meu corpo que estava me bloqueando. Claro, e esse é o lugar dentro da nossa prática que a gente entende como meditação. Né, que a quantidade de estímulos que a gente dá para levar o aluno para esse lugar de sair um pouco do pensar, do intelectualizar, do condicionamento, e ir para um sentir puro, e aquilo é tão profundo que até eu brinquei na aula dessa semana, né, que tinha tantas posições que estavam mobilizando tanto, eu duvido que alguém nessa hora esteja pensando no que vai fazer de tarde. Não tinha como. Até porque, gente, num frio de 3 graus, ela pediu para tirar a meia. Uau! Não tinha como pensar no compromisso da tarde. E ninguém sentiu frio no pé, né? Não deu para sentir frio no pé. É isso. Então, a gente entende a meditação também, uma meditação que ela acontece na posição. Sim. Por conta desse se voltar para esse sentir puro que vai naturalmente se traduzindo como um autoconhecimento. E aí você tem esses insights. Nossa, a minha dor veio daquela situação. E às vezes tu perceber isso, agora que tu já tem estrutura que tu não tinha quando tu era criança, talvez naquele se dá conta tu resolveu o trauma. Né? É muito possível, porque está passando pelo corpo. Tu soltou aquele pé, tu soltou aquele quadril, tu talvez, professora, talvez nunca venha saber. E talvez nem eu. E talvez nem tu, mas tu viu que tu... Tá diferente. Tá respirando, tá... soltou, largou a mochila. Exato. Né? Porque nem tudo precisa ser compreendido, né, Evê? Não. Nem tudo precisão a gente vai perder. Hoje eu vejo assim, tanto tempo querendo achar tantos conceitos, tantas traduções para aquilo que eu estou sentindo. Estou sentindo raiva humana, sabe? Alguém fechou a minha frente, eu vou dizer, coraçãozinho, não. Tô puta na cara. Tô puta na cara. E vou xingar. E às vezes Mas eu não vou levar o cara para casa. Isso. Sabe? Então é isso. Né? É esse entendimento também que a gente faz com o yoga, que o yoga não é aquele cara que está sempre lá no morro meditando e alheio a tudo que está acontecendo e nada vai afetar ele. Não. Essa é uma das maiores... eu vou usar o termo fantasia, porque eu acredito que tem muita fantasia, sim, muito... essa coisa da espiritualidade, né, Evi? Sim. Eu vejo que eu acho que é uma coisa que eu achei legal, que quando eu fiz esse caminho, né, de outras vertentes do yoga para o Kaiusha Yoga, que no início eu pensava, mas por quê? E tal, depois eu entendi, realmente foi se tirando muita coisa que era maquiagem.
Tem que ter luzinha azul, porque o azul não sei o quê. Tá, tudo bem, não estou desconsiderando todo esse estudo da cromoterapia. Aham. Mas a gente tira toda essa maquiagem, a gente tirou a própria música, porque a música é muito particular. De repente eu ponho uma música que, nossa, essa música é muito boa, eu não vou relaxar sem música, não vou conseguir fazer essa prática sem música, mas um belo dia não tem luz, então tu não faz prática. Então a gente tenta ter muito mais liberdade, ficar muito menos condicionada a fatores externos. E sem também criar impactos negativos nas pessoas, como cheiro, música, esse tipo de coisa que é particular. Porque tudo isso pode também mover um condicionamento da pessoa. Exato. Ou um trauma, né? Às vezes um aroma, um cheiro pode fazer ela lembrar de uma situação traumática. E uma própria música, alguma coisa assim, pode fazer isso trazer memórias, né? Mexer com memórias. E isso é uma coisa que eu queria abordar contigo, que o Kayuti não tem mantras, então ele fica fora dessa linha de ser uma prática espiritual ou ter ele é aberto e recebe todas as crenças, vamos dizer assim, né? Eu acho que talvez a gente traduzir melhor o que é espiritual. Não dentro de um caráter religioso. Uma coisa é religião, outra coisa é espiritualidade. Isso. E eu entendo, e eu acho que dentro do método a gente tem esse entendimento de que a espiritualidade tem que passar pelo respeito. Né? 100%. 100%. Tem que passar pelo respeito. E eu acho que tenho certeza, tirar os mantras foi nesse lugar de respeito. Porque o mantra é, sim, uma oração. Uma oração que vem de uma cultura indiana que não é a nossa cultura brasileira ou ocidental. Né? A gente hoje aqui no Brasil, falando em Brasil, a gente tem um sincretismo religioso imenso. E eu quero que o cara que é espírita, budista, evangélico, qualquer religião, cristão, católico, se sinta em casa, se senta num espaço respeitado na sua crença, né? Não se sinta impactado por toda uma cultura que não é a dele. Até porque tem muitas coisas que são um jogo de palavras, eu digo, né? Por exemplo, assim, eu vejo que isso também acontece na acupuntura quando a gente fala de energia, né? Mas o que é energia? Um estímulo bioquímico, elétrico, que é a composição do nosso corpo, né? Então, assim, é só um entendimento de uma palavra que se colocou como energia, como se fosse algo de fora, espiritual. Não. Na verdade, tudo é espiritual, né? Tudo é espiritual. Mas eu gosto de enfatizar isso, onde tem esse lugar de respeito. De respeito. E eu acho que a melhor tradução para a espiritualidade, sabe? É respeito, é gentileza, é educação. Então eu te digo sim, é uma prática espiritual 100%. Não religiosa. Tem um outro ponto que eu acho que é muito importante dentro de qualquer prática, né? Mas eu vou trazer, que é o assunto que nós estamos falando, que é da autocompaixão. Porque quando a gente faz uma prática, é inevitável a gente se comparar, né? Sim. É inevitável, né? E existe muitas pessoas que praticam e ainda estão naquele lugar de porque eu não consigo, porque eu carrego isso, porque comigo com a dor, por que eu não desço, por que eu não faço a postura, por que eu não evoluo? Na realidade, eu acho que essa pessoa, quando ela está agindo dessa forma, ela age dessa forma fora da aula de yoga também. Sim. Sabe? Sim. Ela tem um padrão de comparação meio engessado já, sabe? E então... Mas acontece, né? A gente às vezes compara, porque não eu. Mas aí que eu acho que entra muito
o papel da gente enquanto professor, Uhum. de mostrar para esse aluno, eu gosto, às vezes, de pegar o aluno até em separar. Tá, você percebeu o quanto você melhorou? Você percebeu que aquela rigidez do quadril está cedendo? Que Já você não tá- dói tanto? Ou ainda dói, mas você está tendo uma mobilidade muito maior, até principalmente visível, não quando você está na posição, mas quando você levanta e caminha, sabe? Mostrar para o aluno que ele está evoluindo, aí tu começa a tirar ele desse lugar eu acho até auto-vitimização, de comparação. eu acho falta de autocompaixão mesmo. Compaixão, pode ser, né? Porque esse tem, termo. como você disse, tem uma história ali, né? Uhum, Tem um machucado uhum. ali que não é de uma... Não é mágica, que você agora vai Claro. transformar o teu corpo porque você resolveu que vai fazer agora. Claro, por isso a gente usa muito, e tu vai se dar conta agora, a palavra direção em cada posição, Aham. sabe? Então, assim, você vai na direção de, você não leva a testa ao chão. E a pessoa entender que ela tá nesse caminho, e a cada aula ela tá tendo uma leveza, às vezes é só uma fluidez maior, o sentar e o levantar que melhorou. Ela tem que enxergar isso. Porque às vezes ela tá tão sofrida na condição dela que ela não percebe a melhora dela. E às vezes não evoluir no processo já é um grande ganho. Sim, não evoluir Dentro da no machucado, na patologia. Exato. É um grande progresso. É. Né? E eu ouço isso muito de um aluno, que é um paciente em comum que a gente tem, né? Nos seus 98 anos, que ele disse, eu não sei se eu tô melhorando, mas eu sei que eu não tô piorando. Isso. Sabe, pô, tu ouvir isso de uma pessoa que tem 98 anos e que tá ali querendo... E que tá melhorando, na verdade. Que tá melhorando, sabe? Gente, ele caminha. Ele caminha. Ele é lúcido. Lúcido. Ele é muito lúcido, ele trabalha, né? Ele tem um envolvimento com o trabalho da família. Maravilha, né? Vamos pegar esse gancho para falar desse envelhecer com autonomia. Uhum. Que esse é um exemplo para mim, essa pessoa que a gente atende em comum é um exemplo para mim de como é possível. Uhum. Né? Claro que a gente não é tudo escolha, né? Claro. Não é tudo escolha. Claro. Mas é possível ter uma longevidade lúcida, saudável, dentro do possível, né? Uhum. Como é isso, Evi? Então, é o que a gente... Dentro do método, dentro é o que a gente falou no início. Eu acredito que tem uma margem, a gente fala de um puta azar ou de sorte, mas é um percentual muito pequeno. Eu acho que eu pensar nos meus 80 a mais, eu tenho que pensar hoje. Sabe, eu tenho que pensar o que eu como ou o que eu não como. Eu tenho que pensar, sim, né, numa atividade que movimente o meu corpo. E tenho certeza que o yoga é uma opção, porque é uma das melhores opções. Por quê? Mas eu gosto de jogar tênis. Ótimo, deve jogar tênis. Você gosta? Joga tênis. Mas faça yoga. Se você está planejando os seus 80 a mais com saúde, com autonomia, o tênis ele é um movimento repetitivo. Um exemplo, a maioria dos esportes ele é repetitivo. Sim. Tu geralmente movimenta... Ou de impacto, né? Ou impacto, ou movimento mesmo grupo articular, muscular. E o yoga, o Kaiut Yoga prima por apresentar uma diversidade de estímulos em cada aula. Uhum. Tu vai movimentar grupos musculares, articulações, praticamente todas em todas as aulas. E, às vezes, a gente tem uma ênfase num grupo, né, numa cintura, que a gente fala em cinturas, plantar, quadril e escapular. Então, às vezes, a gente tem uma ênfase em alguma delas, mas a diversidade de estímulos, a gente movimenta o corpo inteiro.
Então, até um dia, falando com uma pessoa, ela disse, não sei se eu faço yoga ou se eu vou fazer, não lembro qual foi o outro esporte. Eu disse, faça o esporte. Você gosta de jogar futebol? Vai jogar futebol, mas faz yoga. Porque aí tu vai jogar futebol por mais tempo. São estímulos diferentes. Né? Então, eu acho que a construção dessa longevidade saudável, funcional, com autonomia, com lucidez, sim, passa por escolhas, por boas escolhas, quando tu tem tempo para isso. Senão, tu vai viver talvez 100 anos? Sim. Sim. Hoje a gente tem um número de centenários aumentando todo dia. Mas de que forma? De que forma? Refém da indústria farmacêutica, a maioria, né? E refém de cuidadores, né? Refém de cuidadores, quer dizer, gerando toda uma indústria, um comércio paralelo, que a maioria das pessoas nem tem como bancar. Nem tem como bancar. Aí começa uma perda de qualidade também, né? No cuidado paliativo dele. Que se vê muito isso de dizer assim, eu estou, sei lá, guardando dinheiro, porque quando eu envelhecer, eu tenho que ter alguém para me cuidar. Exato. Por quê? Por quê, né? Por que não investir parte desse recurso, né? Eu acho que tem que sim ter um recurso, mas por que não investir parte nesse recurso, nesse plantar, na saúde. Na saúde. Na saúde. E não investir para quando eu ficar doente. Eu ter quem me cuide, ou eu ter recursos para bancar a minha doença, mas já botando a minha doença como algo inevitável. Inevitável. Né? Então, eu acredito assim. E hoje a gente tem tanta boa informação também, né? Paralelo a muita coisa que não faz sentido, a gente tem boas informações para poder fazer escolhas boas e para poder chegar lá nos 80 a mais, caminhando, gerenciando a sua vida, decidindo sobre o que você quer e o que você não quer. Eu sempre falo que exame não garante saúde, né? Não. Exame é só uma forma da gente acompanhar. Ou saber que não está doente. Mas não quer dizer que e até tenha acompanhar para não ficar mais doente, sei lá, repor uma vitamina, né? Fazer algum tratamento. Mas o marcador de uma construção de uma longevidade saudável é o autocuidado, a autogestão da saúde. Exato. E que não passa só pela alimentação. Não. Passa muito pelo movimento, porque uma das coisas que eu mais vejo nos atendimentos é a perda da mobilidade do pé. A perda da mobilidade do pé. Então, assim, por conta de calçado, o pé não tem mais flexão, e nem as mãos. E aí eu tenho artroses, tenho um monte de questões que vão, necessariamente falando de pé, que eu vou ter quedas. Exatamente, porque se a gente olhar, desculpa, para aquela ideia daquele ser humano ancestral, né, e o ser humano moderno, quer dizer, a gente fala-se muito hoje em qualidade de vida, associando qualidade de vida ao conforto. E muitas vezes o conforto está nos privando de uma expressão plena da nossa natureza. Excesso de conforto. E o que a gente vê hoje, com todo esse conforto, a quantidade dessas questões de artrose, de doenças degenerativas articulares são maiores do que os nossos ancestrais que dormiam na caverna, né, quando não ao relento. Mas como é que se sabe? Hoje se tem estudos de ossadas de 10 mil anos e praticamente nenhuma degeneração articular, nenhuma degeneração óssea, nenhum sinal de artrose. Então, da onde está vindo isso hoje? Né? Aquilo, eles tinham uma diversidade também na alimentação. Coletores, catadores. E aqui pode vir um argumento que eu escuto muito, mas eles morriam cedo, né? Eles não viviam tanto. Mas, gente, aí eu vou dar outro testemunho. na China, que tem outras práticas que não são essas, mas tem outras práticas corporais, né? Que tem o Tai Chi. As pessoas de 100 anos faziam exercício que eu nem sonho em fazer. Exato. Nem sonho em fazer. Exato. Então, é possível?
Sim, é possível. É possível. Claro, tinham muitas pestes antigamente, Claro, muitas pessoas sucumbiam. Mas as pessoas que venciam isso também têm comprovado atualmente com essas pesquisas que tem um número bem expressivo de pessoas longevas lá na antiguidade. Como eu atendo gente de 8 até 98, de 8 a 98, uma observação que eu estou tendo é que as crianças já têm dificuldade de mobilidade no quadril. Sim. E eu não estou falando de pouco muita problema. criança. Muita criança com problema de mobilidade de quadril. E que estão vindo e tendo problemas de cistites de repetição por conta da não mobilidade de quadril. Exato. Tem criança de 11 anos que... Nossa. Que o de 98 não tem. Não tem, exatamente. Não tem. Então, tem alguma coisa errada na forma como a gente está lidando com o conforto. Exato. Se tu pega essa criança, ela tem ido para a escola, ela está indo para a escola muito mais cedo do que na nossa época, né? Eu fui para a escola, eu já fui com 5 anos, mas hoje vai com 1 ano, 2 anos, está na escolinha. E ainda ali tem um movimento lúdico. Mas quando entra para a escola formal, salvo algumas exceções, a criança já sentou. Ela vai passar toda a vida escolar dela sentada. Aí ela chega na vida adulta, universidade, graduação, pós-graduação, sentada. E hoje... Vai trabalhar sentado, vai se divertir sentado, vai para o restaurante, vai para o cinema, vai de carro sentado. Aí tu pensa, nas férias eu vou mudar um pouquinho, vou relaxar, sentado na cadeira de praia. A gente passa muito tempo sentado. Eu vou relaxar, vou no bar. Vou no bar. Não, happy hour sentado. Então, assim, tu vê que essa exposição a essa vida sentada começa muito cedo. Mas eu sei por mim, eu tinha muita dificuldade, há 15 anos atrás, em ficar em pé num local. Hoje eu fico tranquilamente. Então, testemunho também. Não é a idade que envelhece. É a falta de movimento. A falta de movimento. E a gente vê muitos, até o Francisco fala muito assim de... Daqui a pouco tu vê aquele velhinho caminhando, né, com mais de 80 anos no parque, dobrando o joelho. Talvez ele tenha dor, mas a dor é o que menos importa. Né? O que vale mesmo é a mobilidade. E tem aquele outro velhinho que vai arrastando o pé, porque o pé tá duro, não mexe mais. Então, tudo em algum lugar, aquele velhinho que tá caminhando no parque fez diferente desse que tá arrastando. Olha, viu, o assunto tá interessante. Até a técnica tá mandando perguntas aqui. Olha, que legal. O método, como o método ajuda nessa questão de problemas com depressão, síndrome de pânico, outras doenças psiquiátricas, elas podem ser amenizadas com a prática? Então, vou falar de pesquisas, tá? Existem pesquisas hoje que mostram que pessoas, quando começam a praticar, justamente por essa conexão que é natural, sabe? Olhando para o corpo e para o cérebro dentro da sua plasticidade. Você está mexendo o pé, mas no momento que você mexe o pé, teve algo lá no cérebro que ligou com o cérebro que disse mexe o pé. Então, a gente ativou essa conexão. Tá? E isso acontece dentro de uma aula, dentro da vida, milhares de vezes. Dentro da prática, ela é mais direcionada. E o que mostra, assim, isso eu vejo muito na escola, que alunos que chegam com essas questões de ansiedade, depressão, pânico, rapidamente eles vêm para mim e dizem, não, eu acho que eu já posso parar a medicação. Já tem essa vontade de parar porque ele está se sentindo melhor. Sabe? É claro que eu não vou entrar, vou fazer com que o psiquiatra dele, graças a Deus, os psiquiatras estão vindo fazer yoga,
possa conduzir isso. Mas sim, as pesquisas estão mostrando que, de forma bem expressiva, melhoras nesses aspectos psicoemocionais, assim. Até porque, vamos falar disso, já vou usar a tua parte da psicologia, né, Evi? Problemas de depressão, síndrome de pânico e doenças psiquiátricas, elas têm um fundo de elas não estão, a pessoa não está vivendo no momento presente. Ela está vivendo, ela está revivendo. Né? A depressão tem muito disso, isso, né? De ancorar no lugar do teu passado. A síndrome do pânico também, de algum evento, né? Tem um evento gatilho. É um evento gatilho. E quando você começa a fazer práticas onde você está presente, né? E você consegue, sei lá, em 1 hora ficar presente, ou sei lá, 10 minutos depois durante o dia, você lembra de fazer alguma prática que você incentiva que a gente continue fazendo isso, aquele tempo que eu estou presente me dá uma outra, me tira daquele lugar. Tira. Tanto a gente falou na aula de ontem, tá, ninguém pensou no que vai fazer à tarde, quer dizer, o processo de ansiedade naquele momento foi estancado, você não foi para o futuro. Você estava 100% ali. E nem para o passado. E nem para o passado. Até porque estava sem meia. Não vai para o passado. Não vai. E agora multiplica isso pelo número de aulas num mês, o número de aulas num ano, o número de aulas em 10 anos. Quer dizer, tem um efeito nesse cérebro. Inquestionável. Sabe? Inquestionável. E é por aí. Até porque se eu for falar conhecimento, agora juntando conhecimentos, né? Dentro da medicina chinesa, sempre que a gente move articulações e ossos, eu dou mais estrutura para músculos, né? Então, se eu dou mais estrutura para músculo, eu tenho um osso mais firme, né? Exato. Eu vou estar tonificando os órgãos, porque assim a gente não tonifica só com comida, né? Não. O movimento tonifica porque ele dá fluidez. Essa energia flui livremente, o fígado desopila, e aí essas questões emocionais melhoram. Então, em termos de medicina chinesa, a gente diz o movimento é muito importante. Sim. Né? E é uma das... O fluir, né? É o que traz essa... nos tira desses processos mentais. E nesse massageamento orgânico que as posições naturalmente acarretam, tem uma liberação de hormônios que a gente, se fosse medir em cada aula, explodiria, assim, é muito grande. E tem um outro detalhe aqui também, né, Evi, porque assim, não é só articulação e músculos, tem a fáscia, que às vezes a fáscia está inflamada, e quando a gente faz o movimento, exato, vai fazer esse massageamento e liberar toxinas, né? Então tem todo um processo bioquímico que acontece pelo movimento. Se a gente olhar mesmo para as posições de yoga, de quando elas foram criadas, desenhadas lá no passado, elas tinham um propósito. Como, por exemplo, as invertidas dentro do yoga. Né? A gente tem uma forma de fazer um pouco diferente. Mas uma das principais razões para se fazer uma invertida, óbvio que não era só ficar de cabeça para baixo. Evi, fala das invertidas, o que é, porque não é o público aqui. Pode ser que não pratique yoga, né? Então, gente, invertidas é literalmente ficar de ponta cabeça. Ponta cabeça não quer dizer cabeça no chão. Você ficar com as pernas elevadas. Então, a gente, no método Kaiut, a gente trabalha as invertidas. Na 90, praticamente todas as aulas a gente trabalha inversões, com quadril e as costas no chão e as pernas para cima na parede. E aí tem um ganho orgânico que a gente às vezes desconhece. E uma das razões para a gente, antigamente, quando é importante ficar com as pernas para cima, né? É ter esse acesso ao nosso sistema digestivo. As invertidas tinham questões, né, digestórias mesmo. Olha que legal. Refluxo entre elas. Tem um ganho incrível, assim, nesse sentido. Nada foi criado por acaso, nada, né? Sabe? Então, não é a posição pela posição.
E por isso a gente trabalha com a cabeça no chão. Porque se tu olhar nessa vida moderna que a gente tem hoje, o que a gente vê muito? Uma fragilidade de braços, né? Aquele cotovelinho que não estica, o ombro rígido, tenso, o braço para trás, a pessoa não estica o cotovelo. Peito fechado. E daqui a pouco ela vai fazer uma inversão sobre a cabeça, nos métodos tradicionais, com esse braço frágil. O que vai acontecer? Além de ela prejudicar ainda mais esse braço e esse ombro, todo o peso vai vir para o pescoço. Uhum. Que ele já tem toda uma estrutura bem delicada, se tu olhar em comparação com as vértebras, né, sacrolombares. E aí vai acabar machucando. Então, você está fazendo uma coisa que pode prejudicar mais do que ter um ganho, quer dizer, não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então, por isso a gente trabalha com a cabeça no chão, com as costas no chão, para ter esse ganho, tanto no sistema circulatório, e saúde cardíaca é incrível o ganho, porque você vai ter que fazer esse coração bombear o sangue para o pé que está lá em cima. E as pessoas chegam, e é comum tu ver na aula assim, ela fica 2, 3 minutos e o pé está amortecido. Quer dizer, já tem uma saúde circulatória bem precária. E aí, com o tempo, o que a gente faz com esse coração? Com que ele consiga melhorar a potência dele para bombear o sangue lá para cima, sem que a pressão aumente, sem que a frequência cardíaca aumente. Então, a gente tem um ganho nessa escolha, né, direcionando para uma vida longeva, para um envelhecimento saudável. E que todos magnífico. podem fazer, né? Todo mundo pode fazer isso. Uma invertida, talvez muitos nunca consigam fazer. Não, né? e muitos conseguem fazer, mas a custas de quê? De problemas muito maiores no futuro. Uma coisa que eu percebo também nos atendimentos e que eu percebi na prática também, né? E que no dia a dia eu agora me corrijo porque eu percebi na prática e eu não tinha percebido na academia, porque, como você diz, eu não faço só caiute, também faço outros tipos de exercício, mas que hoje eu percebo e ganhei qualidade no meu exercício na academia. Claro. Que eu percebi às vezes que o meu... eu colocava a força na região do pescoço e da mandíbula. Talvez para fazer um movimento de bíceps, tríceps, tá lá, forçando o pescoço. Mesmo na prática do yoga, né? Que aí você diz, não compensa. Observe onde você está compensando. Exato, né? Onde está colocando a ação, né? E essa é uma questão que eu acho que vem muito a calhar com como isso pode diminuir a ansiedade. Sim. Porque se eu estou compensando, na vida também eu estou compensando. Vai estar compensando. E o corpo mostra. E aí tu entra naquele ritmo competitivo, tu tá sempre competindo com alguém ou contigo mesmo. Ou comigo mesmo. Então, assim, eu vou conseguir um movimento à custa de uma compensação. Que normalmente é nessa região que a gente trava. Exato. E aí, como que eu não vou ser ansiosa se eu travei a região cervical e mandibular? Então, assim, essas percepções finas, e muitas pessoas que eu recebo para tratamento também, que fazem academia, vêm com uma rigidez, né, na cervical e no pescoço, por conta dos exercícios, porque ela compensa na mandíbula. Ou compensa no pé, exato. Compensatório, não importa onde, né? Mas que foi um ganho que eu tive ali, quando você está ali dizendo, cuidado com as compensações. Solta, né? Observa onde você... Observa, não é nem solta. Sente. Eu acho que a palavra-chave sente. É o sentir. A gente não é nem soltar, é a gente está muito distanciado do sentir. Sabe, a gente está intelectualizando demais, a gente está querendo traduzir tudo em meia dúzia de palavras e pouco sentir, né? Sentindo quase nada. Quase nada. E hoje o sentir, ele já é considerado mais um sentido, né? Que é a percepção. Que é a percepção. E que
Na verdade, ele não precisa nem ser considerado, ele estava ali, né? Estava ali, a gente só tá... Eu sempre digo, alguém precisou dar um nome para gente saber que ele existe, né? A gente só está confirmando, só tá confirmando. Que a vida já confirmou há muito tempo. Evi, respirações, pranayamas, como entra nesse método? Então, né, eu acho, talvez você já tenha observado que a gente não usa aquelas técnicas chamadas pranayamas de outras linhas de yoga. Por quê? Porque a gente entende que a respiração é perfeita, sabe? E a gente só quer o resgate desse respirar natural. Por isso a gente não fala em técnica, a gente fala em resgate daquela respiração essencial. Por exemplo, quem respira melhor, plenamente, um bebê, ninguém ensinou técnica nenhuma para ele. Uhum. E a gente se inspira muito nesse respirar do bebê. Aquela respiração abdominal, nasal, discreta, suave e naturalmente ela é ampla. Às vezes tu começa a focar só num volume de ar através de uma técnica que se tu vai medir isso em laboratório não se comprova, não se confirma. Né? E tem estudos assim que não estão confirmando. E enquanto às vezes a gente fica ali fazendo a respiração que a gente chama de essencial, que é essa respiração do bebê, a nossa respiração, que deveria ser a nossa respiração natural, ela naturalmente promove mesmo um volume de ar maior. Com mais oxigênio, menos dióxido de carbono. Sabe? Essa troca de forma mais plena. Até porque quando a gente faz a prática, eu tenho a sensação assim que, mesmo que eu esteja enrijecida, que é muito, aos poucos, conforme vai abrindo, a minha respiração também vai possibilitando, né? Exato. Então é isso, a gente quer resgatar essa ideia, né, de ir para o conceito, que foi a primeira pergunta que você me fez, do que é o yoga. É esse resgate, sabe, da nossa natureza ancestral. E o respirar entra nisso. Para que a gente mexer em algo que é tão perfeito? Então, a gente mexe no sentido de resgatar o formato original. Como é que um ansioso respira? Curtinho. Lá em cima, né? Acelerado. Aí a pessoa desce, tu já começa a conduzir para que ela sinta a respiração acontecendo com movimento abdominal, tenta respirar pelas narinas. Ah, não consigo, ok, respira pela boca. Respirar. Sabe, devagarinho a pessoa vai modificando, saindo desse padrão ansioso. Então, esse respirar, eu acho interessante isso, que é muito da meditação, né? Meditação é base da meditação. É respirar, né? Prestar atenção que você está respirando. Respiração, porque ela é uma ferramenta que ela está sempre contigo. Ao passo, se tu precisar de uma luz tal, de um objeto tal para meditar, talvez tenha momentos que tu não tenha isso. Que não tenha isso. A respiração está contigo, né? Quando tá vivo, pelo menos, tá ali contigo. E eu gosto de trazer também um viés desse autoconhecimento, né, Ivy? Que quando a gente fala do ansioso e também da síndrome do pânico, se a gente observar, ou ele toma pouco ar, ou toma muito ar e não solta nada, né? E não solta. Então, essa troca, né? Como essa pessoa faz trocas na vida. Quer dizer, eu tomo da vida, mas não devolvo. E esse, é um dos poucas interferências que a gente faz algumas vezes na respiração, que é justamente por isso. Nesse lugar de segurar, né? Que a gente está respirando, fazendo a respiração essencial e só prolonga um pouquinho a exalação, para a pessoa fazer essa eliminação até daquele ar residual. Então, é um mínimo de interferência. Mas que no dia a dia,
pouca interferência, muda porque também no dia a dia a gente vai fazer essa eliminação. Olha, eu vou devolver. Vou aprender a soltar. Exato. Né? Vou aprender a soltar. Entregar, né? Entregar. Né? Que eu vejo a respiração como... Talvez por isso que na China agora que está entrando o método de terapia psicanalítica, por exemplo. Não tem psicólogo. Porque dentro da medicina chinesa se diz que essas trocas se fazem através da respiração, através do fluir, através dos movimentos, que não há necessidade da fala em si, né? Então, essa respiração, ela nos traz muita informação sobre nós mesmos. Claro. Né? Então, eu digo que, de novo, eu gosto de deixar claro, porque isso fica gravado, depois vão fazer corte e vão dizer que eu só disse isso, entendo no contexto, né? Esses nomes todos que a gente dá, de síndrome de pânico, de depressão, de ansiedade, também é de uma falta de conhecimento, às vezes até de quanto nós somos egoístas, ou só de tomar e não devolver. Né? Eu quero mais para mim, né? Preciso. Alguém me deve alguma coisa, tem sempre, que me dar, né? Tá sempre me devendo. Ou aquela pessoa que dá demais, né? Só dá. Que é outra questão, assim, desse cuidado, porque para mim o yoga ele vem muito desse conceito de cuide-se primeiro. Né? E eu acho que a longevidade também vem desse lugar de... Exato. Eu primeiro. E sem ser egoísta. Claro. Não é a questão bem aquela história do avião. Do avião. Né? Primeiro coloca a tua máscara, depois vai ajudar os outros. Tem que ser assim. Então são essas trocas saudáveis, né? Saudáveis. Quando eu estou bem, eu troco o que eu tenho transbordando. E eu não troco na carência. Exato. Eu não troco porque me falta. Né? Eu troco porque realmente eu estou transbordando aquilo. Exato, e esse autocuidado, ele tá ligado intimamente com o amor próprio, sabe? Eu tenho que me cuidar, gostar de mim, para poder, se for essa a tua vocação na vida, ajudar o próximo. Senão, que tipo de ajuda tu vai estar oferecendo? E não é nem vocação, né, Evi? Porque todos nós temos que ajudar os próximos, né? Sempre. Agora, tem uma coisa muito interessante, muito interessante. Eu peço sempre nas consultas, alguma coisa assim, quando eu vejo que a pessoa está muito nesse estado de ansiedade, de depressão, e eu pergunto para ela, quais são as 3 pessoas que você mais ama na vida? Eu acho que de 100 pessoas, se 5 me responderam, se incluíram entre as 3, é muito, tá? Então, esse lugar que nós nos colocamos assim, como assim eu não me incluo? Entre as 3 pessoas que eu mais amo na vida, eu não estou incluída. Então, que amor é esse que eu dou? Exatamente. Que qualidade de amor é esse que eu dou? Que qualidade de cuidado é esse que você está oferecendo, né? Geralmente é aquele cuidado que depois vem com o boleto junto. Tudo que eu fiz por ti é dessa forma e que tu vai me retribuir. Né? Quer dizer, a pessoa está esperando alguma coisa na sua carência original. Né? Ela não está fazendo por vocação, por amor. E que aqui quase entra por essa obrigação. Questão, isso. E que aqui entra algo que vou enfatizar de novo e chamo muita atenção para isso. Esperar que os nossos filhos nos cuidem é, no mínimo, egoísmo. Porque não tem. Cada vez tem menos filhos, cada vez tem menos gente, cada vez se tem menos filhos, então vai ter menos cuidadores. E é necessário fazer essa autogestão. E fazer tudo para que você não precise do cuidado dele. Até porque é muito mais legal, né? Claro, mais divertido. É muito mais divertido. É muito mais divertido. Do que ter alguém me dizendo o que eu tenho que fazer. E que horas eu vou fazer. E que horas eu vou fazer. E eu não posso sair de casa. Para eles é um saco e para a gente será também. Será também. Evi, e as práticas, elas evoluem? Como que funciona? Eu vou me tornando cada vez
fazendo mais perfeito? O que é o perfeito, né? Essa ideia de perfeição nos engessa muito. Porque se tu tem um padrão que tu define como perfeição, talvez tu nunca atinja e isso vai te frustrar. Você vai fazendo o seu melhor a cada dia, considerando que nem todo dia você tá do mesmo jeito. Quer dizer, eu não acordo hoje igual eu parei ontem à noite. Sabe, Sim. eu tenho, como a gente estava falando antes ali em off, a gente tem no momento que eu acordo, o ótimo de hoje. Sabe, tem aqueles dias que você acorda super mal, você tá com dor de cabeça, você tá... Dormiu mal. Dormiu mal, tá com problema para resolver de qualquer ordem, e você começa a desenvolver uma relação íntima com o teu tapetinho de yoga, a ponto de tu olhar para ele e enxergar ele sempre como um alívio. E não olhar para o tapetinho de yoga e dizer, hoje eu tô com dor de cabeça, eu não vou praticar. Mas hoje eu tá com dor de cabeça, é por isso que você tem que praticar. Uhum. Eu tô muito tensa hoje, tô nervosa por causa da situação que eu tenho pela frente. É esse o melhor motivo para você ir pro seu tapete. Então, eu acho importante você desenvolver esse olhar para o seu espaço de yoga, seja na sua casa, na escola, como um lugar de alívio, de qualquer ordem. Alívio das suas dores físicas, emocionais, mentais, sempre de alívio. E uma coisa interessante é que nós temos várias interferências, né? Uhum. O horário que a gente faz, se faz de manhã é de um jeito, se faz de tarde é de outro. Num clima úmido, eu respondo diferente. Sim. Num dia de sol, pode ser que eu responda de outra forma, né? Então, essa observação também cabe para a vida. Exato. Né? É fazer eu não estou todo dia igual. O meu ótimo de hoje, o que eu consigo hoje, sem essa cobrança de dizer, mas ontem eu estava melhor que hoje. E esquecer a ideia de perfeição, porque ela não existe, sabe? Não nesse lugar assim de um ideal, de um desenho fixo, a perfeição é isso, ele só vai te frustrar. Só presencial, Evi? É só possível praticar presencial? Não, a gente tem muitos recursos. Nós temos na escola a aula presencial, temos a opção de aulas online, e para os alunos das escolas, nós temos também a opção de complementar a sua prática com o recurso do aplicativo. Que é esse aplicativo que a gente tem, que é ligado a Caiute Brasil, né? Que é... nós temos ali as 100 aulas gravadas, que é a série básica, são 100 aulas gravadas pelo próprio Francisco e outros recursos de algumas meditações guiadas. E é um espaço que está sempre sendo acompanhado, editado, melhorado. Então, esse recurso é fantástico. Você vai viajar, vai ser de férias, leva junto no teu celular. Já pode continuar então, praticando. Hoje, 1000 formas de praticar. Viu? Se quiserem fazer com a Evi, que ela é maravilhosa, dá para fazer online também. Dá para fazer online. Não precisa ser não de precisa Caxias, você pode fazer. E a qualidade é a mesma, né, Evi? Eu te digo que ela é diferente, tá? O olhar do presencial é incomparável. Sim, como qualquer prática, porque você está olhando aquele aluno por todos os ângulos. E hoje no online eu tenho a limitação da câmera do aluno, que nem sempre ele posiciona da melhor maneira. Então ele eu vejo hoje não necessariamente uma opção, mas um recurso. Eu não posso fazer aula hoje no presencial, porque a garagem não abriu, ou está chovendo muito, eu não vou conseguir chegar a tempo, eu faço no online. Eu acho que ele funciona bem como um recurso. Né? E, então, acho que foi um dos grandes ganhos pós-pandemia que a gente teve de poder abrir essa possibilidade de prática além de um espaço físico. Ai, que bom. Evi, a tua fala final. O que você gostaria de deixar assim como
eu vou dizer uma mensagem, né, Ivy? Eu acho que não deixe para depois, para amanhã. Olhe para a sua vida, olha para o seu processo evolutivo, para o que você quer depois dos 80 anos, hoje. E olha com senso de urgência, tá? E traz o yoga como a tua opção para isso, uma das melhores opções, para chegar lá bem, porque a ciência está comprovando que é um excelente recurso. E é mesmo. Quem pratica sabe. E, aliás, eu sempre digo, nem acreditem em nós, tá? Não acreditem. Vai testar. Vai testar, né? Eu acho que tudo isso, tudo que a gente faz precisa passar pela nossa experiência, pelo nosso crivo. Porque senão sempre fica a fala do outro. Experimente. Se dê essa oportunidade de experimentar. Aliás, até para criticar, eu preciso conhecer. Exato. Eu preciso conhecer bem. E aí eu posso tecer uma crítica. Né? Antes, experimente. Experimenta. E eu não estou falando só de yoga. Muito obrigado. E eu, de novo, vou pedir para vocês. Vocês sabem que o YouTube distribui esse material só se vocês clicarem lá, né? Curtirem, se inscreverem, compartilharem, salvarem. Então, essa é a contrapartida que eu peço para vocês, para que a gente possa continuar com esse canal. Muito obrigada. Até a próxima.